Boa tarde a todos os nossos seguidores nestas viagens pelas freguesias da Figueira da Foz. Hoje iremos falar com dois responsáveis da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, o Sr. Vice-Presidente Carlos Saraiva e o Sr. Tesoureiro Reis Pinho. A APP-ACDM, a Delegação da Figueira da Foz, é uma instituição particular de Seguridade Social que iniciou a sua atividade no ano de 1991. De âmbito nacional, cujos objetivos consistem na promoção da integração da sociedade do cidadão com deficiência mental, no respeito aos princípios de normalização, personalização, individualização e bem-estar. O seu âmbito de intervenção direta é no Conselho da Figueira da Foz e os seus objetivos e a sua filosofia de atuação consiste na integração do cidadão com deficiência mental ou motora, no respeito aos princípios de normalização, personalização, individualização, bem-estar, integridade, rigor, confidencialidade e privacidade. Na sua atividade inicial, destaca-se claramente as intervenções no domínio da educação especial, nomeadamente no Centro de Apoio Social e Educativo, onde eram atendidas crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, e no Centro de Atividades Ocupacionais, CAU, onde eram atendidos jovens com idades superiores a 15 anos. Posteriormente, alargou o seu âmbito de intervenção às idades mais precoces, criando um centro de estimulação precoce onde funciona a resposta de creche e jardim de infância. Passo de imediato para o meu colega Olímpio Fernandes, que diretamente da Figueira da Foz julga que a água de Mondego ainda não chegou à sua casa. É isso? Boa tarde, felizmente que não chegou à minha casa, mas tem sido realmente uma tragédia um pouco por todo o país, infelizmente. Pois bem, Olímpio Fernandes, Luís Pessoa, recordamos aqui o João Campos, também o nosso companheiro, que está naturalmente em Leiria e Alcobaça e por motivos desta tragédia não nos pode fazer companhia. Antes do mais, obrigados aos nossos convidados, ao Carlos Saraiva, vice-presidente da instituição, também ao Tesoureiro Reis Pinho, e julgo, Luís Pessoa, que eu posso fazer a primeira pergunta ao Carlos Saraiva, não é verdade? Podes tudo, tu és o dono disto tudo. Eu sou o dono disto tudo. Pois bem, Carlos Saraiva, o que me parece é que, além de vice-presidente desta instituição, de que o Luís Pessoa já fez referência, teve outras experiências associativas que lhe deram, de certa maneira, alguma experiência para poder assumir agora este difícil cargo nesta instituição. Sim. Obrigado, Olímpio, pelo convite que nos fez para nós falarmos um bocado sobre esta instituição que tem tido um trabalho espetacular e enorme em prol dos nossos utentes ou clientes com deficiência, de qualquer tipo de deficiência. Muito obrigado. De qualquer das maneiras, ainda antes de continuar, haveria aqui um lapsozinho que a substituir, que há bocado foi referido pelo Sr. Luís, que a instituição que foi constituída em 1991... Mas temos que fazer a história antes, deixa-me falar depois. Sim, senhor. Mas foi constituída em 1990. Portanto, um ano também não é muito... Não é uma diferença. Qualquer das maneiras, o Reis Pinho vai falar... Mas eu só queria retificar o seguinte. Esta instituição nasceu com uma comissão instaladora. Em 1990. Estivemos cerca de 10 ou 11 anos nesta situação e, nessa altura, éramos, de facto, uma delegação de Coimbra. Ou da Nacional. Depois de constituída a associação, então passámos a ser Associação de Pais e Amigos da Figueira da Foz. Essa é a retificação. Tivemos a instaladora, eu, Carlos Saraiva e o António Padrão, fomos que instalar, fizemos a instalação e depois fizemos a transição para a associação já com estatutos próprios. Era esta a retificação que precisava. Tá, muito obrigado, porque eu fui buscar esta indicação no site da vossa associação. Sim. Muito bem.
Claro, Muito claro, bem. claro, claro. São pequeninos pormenores Mas que é são... importante, Mas já são importantes, são importantes, são É, importantes. claro, claro. A diferença era que era a comissão instaladora, teve um ano como Exato, comissão exato. instaladora e depois a associação propriamente dita, foi em Exato. 1991. O Feita que a quer dizer, correção, o que quer dizer que nós já andamos há 36 anos nisto. Portanto, fazendo bem as contas, há 36 anos que andamos nisto. tem quase a sua idade. Quase a minha idade, exatamente. Luís Pessoa? Então, Sr. Limpo, Não, vamos eu- continuar, então. Não, Pronto. tinhas feito a pergunta, entretanto fizeram esta introdução, que era, o Sr. Olímpio tinha-lhe perguntado, antes de chegar a esta associação, teve um... É verdade. Sim, por causa de... Sim, Por onde Seria- passou, por onde é que Sim. andou? sim. Olha, Sim. tenho andado por vários sítios. Primeiro, porque fui presidente, fiz parte dos órgãos de conselhos diretivos da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado durante muitos anos. Depois, ao mesmo tempo, andei, quando foi constituída a Cerci Foz, tornei-me sócio da instituição e depois, mais tarde, bastante mais tarde, acabei por fazer parte também de umas vezes como vogal, outras vezes como presidente e outros como vice-presidente, principalmente da Cerci Foz também. Neste momento, estou a exercer o cargo de presidente da Cerci Foz, da qual há um vice-presidente, que é o Dr. António Padrão, e há um tesoureiro, que é o Sr. Respinho, e há outras duas senhoras que são vogais. De qualquer das maneiras, há uma pequena diferença, uma grande diferença entre a Constituição da Cerci Foz, que foi logo a partir de 1977, em que se arranjaram os estatutos para o funcionamento. O sistema cooperativo. Sim, era o sistema cooperativo, havia sócios, fazíamos o início de absorver os utentes ou as pessoas que tinham deficiência para estarem na Cerci Foz, até que, a partir de determinada altura, por ser uma cooperativa, a Cerci não tinha acesso aos subsídios governamentais e essas coisas. Razão porque, mais tarde, em 1990, sim senhora, e que depois, em 1994, avançamos em 24 de outubro de 2000, avançamos então para a Constituição da APP-ACDM autónoma, razão porque aparece esta APP-ACDM, porque sim, aí sim já tinha direito aos subsídios. A APP foi absorvendo aos bocadinhos toda a parte ligada à deficiência e tudo o que estava ligado ao funcionamento da Cerci Foz. Portanto, meus caros amigos, desde essa altura que nós temos efetivamente andado sempre nestas questões ligadas à deficiência, que muito nos apraz, como é óbvio, porque tanto o Respinho, que também tem filhos com deficiência, tanto eu, que também tenho filho com deficiência. Andámos sempre metidos no meio disto. Belíssima experiência, meu caro Carlos Saraiva. A emissão para ti, Luís Pessoa, por favor. Muito bem, boa tarde, ao Sr. Vice-Presidente Carlos Saraiva e ao Sr. Tesoureiro Respinho. Agradecemos ter aceito para falar sobre a vossa associação, em que muito contribui para o bem-estar das populações da vossa região. Sr. Vice-Presidente Carlos Saraiva, fale-nos um pouco das valências do CEP, Centro de Estimulação Precoce. Faz favor. Sim, senhor. Então, se me permite, vai o Respinho responder. Se me permite isso, eu elencaria por onde primeiro começamos. Foi de facto os caos, e uma do que foi naquela altura aprovado nacional, muito embora nós tivéssemos sido os pioneiros. Só para quem nos está a ouvir, por causa da sigla, o CAUS é o Centro de Atividade Ocupacional. Exatamente, que agora se chama, tem outro nome a seguir, depois lhe direi. Já passa a ser outro. Não é porque a gente fala em siglas e quem nos ouve não sabe o que é. Muito bem. Os CAUS, vamos falar de CAUS, que depois se transformou, está em transformação mais alargada, em termos de denominação. E então criámos primeiro o núcleo na Figueira da Foz, que ficou localizado na rua Gaspar de Lemos, na transversal, mas muito bem.
o segundo núcleo nas Alhadas, onde se mantém, na freguesia das Alhadas, por cima, no edifício em cima do antigo Centro de Saúde. E mais tarde, ligeiramente mais tarde, criámos a sul do Conselho. Isto para quê? Para que essas populações que disso necessitavam não terem de ser desintegrados da região mais propriamente onde viviam, as próprias famílias, e estavam no seu sítio, como se usa dizer. É evidente que isso todos que ser crescidos, basta haver a triplicação de recursos humanos. Depois disso, dos caos instalados, então sim, avançamos para a criação do CEP, que é o Centro de Estimulação Precoce, designado na Fontela. Adquirimos, de modo próprio, as instalações da antiga creche da Fontela, foi remodelada e adaptada, e ali funciona o Centro de Estimulação Precoce, que é dirigido por uma psicóloga, tendo depois um quadro técnico alargado. Porém, esse Centro de Estimulação Precoce, como sabem, destina-se a precocemente detectar crianças que, no ato pré-natal, neonatologia, no ato de nascimento, são avaliadas pelas nossas técnicas e depois aconselhadas aquilo que tiverem, depende do perfil de cada criança, e cada um que tenha necessidade, mais tarde, poderá ser integrado nesse centro de estimulação precoce. É o nome daí. Este é o caso. Respondi-lhe já do CEP. Se quer saber quantos trabalhadores lá temos, podemos dizer-lhe. Mas essa pergunta é mais lá para a frente que a gente vai abordar essa situação. Muito bem. Então, respondi-lhe quantos técnicos e quantos auxiliares. De qualquer maneira, além do CEP, poderia dizer que criámos de raiz uma unidade residencial. Mas a gente já, Sopinha, a gente já vai, porque eu vou passar esses pontos todos, que é o CEP, o LER, o CAT, o CASSI, o CAV. Muito bem, sim senhor, muito bem. Olímpio Fernandes. É verdade, é verdade. Penso que há uma certa lógica, enfim, nas perguntas e nas respostas dos nossos convidados, porque, na verdade, os nossos convidados têm muito para dizer e informar o grande público desta belíssima instituição. São já agora 40 anos disto. Não? Exatamente. Já agora, permita-me, Sr. Carlos Saraiva, evidentemente que a exclusão é penosa para os que sofrem, para as crianças, e é de crianças deficientes que estamos a falar. Eu penso que esta instituição, pelo que me é dado observar através das leituras e das notícias, tem dado uma resposta muito concreta a muitos problemas. Sim, claro, como é óbvio. Basta dizer, por exemplo, que há bocado o Rei Espinho não referiu os CAUs, e que tem agora outra designação, que mais tarde falaremos, serviram e servem para nós recebermos as pessoas que têm deficiência, para permitir que os pais consigam ter o seu tempo para ir trabalhar e para fazer com que possam exercer tudo aquilo que está inerente à sua atividade profissional. Portanto, haverá outros casos em que depois serão então falados na altura em que falarmos no lar, mas neste momento é isto que acontece a nível dos CAUs. Portanto, permitem que os próprios pais tenham o tempo para exercer a sua atividade profissional. Luís Pessoa, podes continuar, por favor. Bem, agora faço uma pergunta ao seu tesoureiro, Rei Espinho. Vamos só aguardar. Ora, muito bem. Mais uma vez, boa tarde. Há algum tempo, que foi em 2018, a Figueira foi investigada pelo Leslie e agora pela tempestade Christine. Quanto foi afetado a vossa associação com estas duas tempestades? Se é que foi, e quais foram os estragos? Olha, posso avançar-lhe que da APP-ACDM, uma das coisas mais violentas que o Leslie fez foi a distribuição absoluta de toda a estrutura de uma quinta biológica que anteriormente tínhamos adquirido para apoio ao emprego e formação desses clientes com capacidade para isso. E o Leslie fez-nos o favor de levar todas as estruturas
tudo que era estufas, tudo aquilo foi tudo, como podem calcular, pronto, fomos recuperando, mas ainda não conseguimos concretizar nem pôr aquilo a funcionar como estava. Foi grande. Aqui na cidade, não tivemos na cidade e nas freguesias, não tivemos grandes dificuldades, porque o Lérgio fez o favor de passar um bocadinho ao lado. De qualquer das maneiras, permita-me lembrar ao Rei Espinho só o seguinte: de qualquer das maneiras, nós que tínhamos, por exemplo, um arquivo da Sércia num sótão, isso está bem, mas pronto, aconteceu que fez com que destruiu completamente todo o arquivo que estava nesse histórico. E o histórico também. Sr. Pinho, uma vez que houve esse estrago todo dessa quinta biológica, vocês candidataram-se a algum subsídio? Naquela altura não fizemos, porque tínhamos alguns meios e conseguimos reabilitar alguma coisa. Mas depois, por dificuldade de formandos com capacidade para tal, teríamos que ter monitores habilitados, era um encargo. Não tivemos, nessa altura, não fizemos nenhuma candidatura. Não, eu só perguntei porque ainda há pessoal que ainda está à espera dos subsídios do Leslie e já entrou outro. Pois, mas nós não temos, felizmente para nós, não foi. Muito bem. Olímpio? Pois bem, eu estava aqui a ouvir os nossos convidados e estava a pensar no seguinte: evidentemente que para se trabalhar ou apoiar as crianças deficientes, eu moro aqui perto até de um sítio onde escuto as crianças a gritar e vou à janela ouvir, enfim. Carlos Saraiva, as trabalhadoras para, enfim, apoiarem estas crianças têm que ter uma formação especial, porque nem toda a gente, permita-me abordar a minha ideia, porque que está fora do contexto, porque não conheço, não estou lá dentro, mas é uma ideia do homem da rua. É preciso realmente serem pessoas muito bem preparadas para trabalhar com estas crianças, não é? É evidente que sim, Olímpio. E se há pessoas que eu, como elemento da direção e até como pai de um deficiente, que por acaso, felizmente até nem frequenta esse tipo de instalações, porque é bastante autónomo e bastante independente. De qualquer das maneiras, se há pessoas que eu admiro, mas tenho uma admiração extrema, é as pessoas que colaboram com a instituição nos caos, no lar, em tudo aquilo que depois diz respeito e que iremos ainda abordar. São pessoas espetaculares, extraordinárias, e grande parte do sucesso que a nossa associação deve-se a essas trabalhadoras. Deve-se a essas pessoas, sem dúvida. O lar residencial em Lavos, quantas crianças tem? Crianças, deixe-me retificar, não são crianças, temos lá já sexagenários. Ah, sim? Sim. Vai desde a idade relativamente pequena, tenra não, mas já alguma idade, porque quando deixam de ter apoio das famílias e até dos CAUs, então recorrem à unidade residencial. Temos lá sexagenários, neste momento, pelo menos 3 quase. O resto, alguns já partiram, como é normal da vida, mas claro, tivemos mais gente. Mas neste momento temos lá no lar, na unidade residencial, temos 24 utentes. Depois a instituição tem outros espaços na Figueira, que por exemplo em Buarques também, não? Foi aquele que eu lhe referi há bocado. É um dos tais caos. Ou não? Ou estou enganado? Assim, não, tem. É um caos que está localizado ali da rua Capitão Argel de Melo. Aqui quem vai para Buarques, não é? Sim. É esse exatamente. Que infelizmente nos tem dado problemas por alguns locatários do prédio agora, de alguns condóminos. Temos em linha, melhor está em curso, algum processo que não nos agrada nada, mas que é importante falarmos dele. Que querem os condomínios. Isto é um caso muito complicado, porque ao fim de 20 e muitos anos, que alguém se lembrou de dizer que aquilo que não estava ali bem e lutaram isso. Mas ao caso da Capitã Argel de Melo, a caminho de Buarques,
ao Cássio das Alhadas e ao Cascate de Galacide neste momento. O que me está, permita-me, Rei Espinho, o que está a dizer aos nossos seguidores da Miragem Baixo Mondego é que essas pessoas se sentem incomodadas pelas crianças deficientes? Sim, não todas, felizmente, mas há um que outro caso que não é controlado. Se fosse controlado, não estavam cá, estavam na rua. E então tem que ter o apoio da PPA-CDM nesse sítio. É evidente que é um caso especial, não quer dizer que não exterioriza a sua maneira de ser de alguma forma que possa... Não, mas pronto, pensamos, nós também estamos habituados aos tais gritos. Há um bocado ouvi dizer que passava, o Olímpio passava e eu ia-os gritar ou berrar. Não. Eles têm, exteriorizam a sua maneira de ser. Sim, é okay. O que é normal. O que é normal. O que é normal. E com outro pormenor, é que o Cal da Figueira da Foz, que nós chamamos, aqui na capital regional de Melo, funciona entre as 8h30 da manhã às 6 da tarde. Período normal de elaboração de qualquer entidade, de qualquer casa. Muito bem. Eu vou-lhe colocar aqui uma questão que me é muito íntima e muito próxima. A comunidade reage bem à proximidade com estas crianças? Como eu acabei de dizer, nos outros centros, Alhadas e Galacide, antes tinha estado na Gala, bem, na Figueira da Foz, há 2 ou 3 anos para cá, começaram a levantar problemas. Estamos lá desde 1991, à volta disso, quando comprámos aquele espaço também. Instalámos ali um centro de apoio, era para apoio, continua a ser para apoio, estava tudo muito bem, os condóminos que lá estavam ou chegariam, não tinham problemas. Há 2 anos, sensivelmente 2, 3 anos no máximo, alguém se lembrou de, com todo respeito, dizer que perturbam, que fazem barulho, que não devem estar ali e há que fazer deslocar dali para outro lado qualquer. Estamos num litígio que está a chegar já às vias judiciais. Eu estou convicto por todas as... Se me permite, Rei Espinho, tem a felicidade de não ter filhos deficientes. Tenho. Não, eles. Pois tem razão, tem razão. Quando precisam, nós já tivemos a oportunidade, algum caso e outro que vieram com conversa, olha que nós estamos abertos mesmo para os filhos que eles tiver. Pronto. Mas isto é assim, isto é esta lei da vida, que as pessoas... e depois, Sr. Olímpio, o problema é o seguinte, é que se funcionasse a partir das 9 da noite até às 2 da manhã, etc., incomodava quem estava a descansar. O período que, porventura, as crianças, os rapazes, os jovens que ali estão, tenham alguma exteriorização dessa maneira de se manifestar, claro. É uma hora normal de elaboração de quem trabalha, não é? Ok. Isso, pronto, propiciou coisas tão indignas como, por exemplo, eu vou já citar-lhe isto, alguém de cima, inadvertidamente, ou de propósito, ou na dúvida, jogava pontas de cigarro e queimava os toldos de proteção solar que tínhamos cá em baixo. Foram 2 vezes. Nós, paulatinamente, substituímos. Mais tarde, e quando aparece o conflito provocado por essa gente, naturalmente, aparecem outras coisas. Aquilo tem um terraço imediatamente a seguir, que é a parte nossa, mas é a parte de condomínios, isto é condóminos. Mas, a não sermos nós, e uma outra sala que nós alocámos a uma senhora que era proprietária e estava de luta, também para apoiar a mesma comunidade, naquele espaço do terraço apareceram coisas mais diabólicas, eu digo diabólicas, não é bem o termo, mas ainda pior. Desde alfinetes de segurança, alfinetes de dama abertos pela madrugada de manhã, desde águas que não sabemos de que vinham da lavagem das varandas cá para baixo, não respeitando o que, nomeadamente ao fim de semana, aparecerem vestígios de comidas que eram largadas para as gaivotas, que também têm razão de existir, iam lá procurar, e aquilo depois as nossas funcionárias, com toda a sua forma de ser e razão de missão que têm, missão que têm, que são excepcionais. Eu costumo dizer, para trabalhar nestas casas, nomeadamente as nossas técnicas de princípio, desde auxiliares até, têm que ser especiais, mais especiais. Completamente. Isto só lhe dá a fazer um pequeno cenário daquilo que está a passar em relação ao Cato da Figueira da Foz.
Completamente. Foi o único sítio em que nos levantaram, a partir de há 2 anos para cá, tivemos lá mais desde 1921, 22, que montámos aquilo, até há pouco tempo. Alguém se lembrou que aquilo está a incomodar, esquecendo-se que a comunidade existe, que as crianças, que as pessoas, os utentes existem e têm que ser cuidados. Nós temos certamente, e estamos a tratar disso, arranjar outras situações de alternativa, mas como vê é somente Exatamente. mas foi só neste centro. Respinho, permita-me, são problemas que devem ser resolvidos no bom senso e no humanismo das pessoas. Luís Pessoa, podes continuar, por favor? Muito bem. Eu queria só dar mais uma chega, Sr. Luís Pessoa. Tem tempo para isso, tem tempo para isso. A PPA-CDM, sempre, como pessoa de bem que é, os seus elementos, os seus dirigentes, sempre tem tratado de bem e por bem este assunto. Há quem assim não entenda e então tivemos que optar. Não fomos nós que optámos. Quem fez a queixa dita foram eles, estamos agora a contestá-la. Mas só para dizer, por bem, a APP, como pessoa de bem e de boa fé, tem tentado resolver estes problemas. Aliás, se assim não fosse, não podia tratar da população que lá está, para que os pais possam ter algum sossego, entre aspas, depois de os terem lá para casa ao fim da tarde. Podia dizer também que esses utentes são transportados, a maioria deles em viaturas nossas. Pois. Nós vamos à casa deles, nós não, os nossos motoristas transportam-nos de casa deles para o centro onde são instalados e no fim da tarde, almoçam, têm lanche e no fim da tarde regressam às suas casas ou os pais, aqueles que têm possibilidades, os vão recolher para se levarem para as suas residências até ao dia seguinte pela manhã. Este é o quadro que nós temos. Um quadro social importante na comunidade da Figueira da Foz. Luís Pessoa, podes continuar. Ora bem, estava a ver que levavas isto até ao fim e eu estava aqui descansadinho. Não, Luís, eu peço desculpa. Eu não levava nada. Deixe-me só dizer uma coisa, é que eu andei à procura de um carregador de telemóvel porque o meu telemóvel estava quase a chegar ao fim e a bateria muito fraca, de maneira que eu peço imensa desculpa. Nada, por amor de Deus, nada, vamos adiantando. Luís Pessoa, referências... Esteve muito bem representado pelo seu Pinho. Muito bem. Ora, eu faço uma pergunta ao seu Presidente, ou ao seu Pinho, quem quiser responder, que era, nos momentos que atravessamos, que apoios é que tem a APP para fazer face às suas despesas? E já agora também acrescentaria que era, qual é o número de técnicos e auxiliares que tem a instituição e quantas viaturas? Pronto, então vocês, se me permitem, o Sr. Respinho está muito mais metido dentro disso do que eu. De qualquer maneira, é evidente que eu tenho como é óbvio... Sim, mas ele é que é o tesoureiro, portanto, as despesas claro, é que isso. Nós temos à volta de 114 trabalhadoras, colaboradoras que trabalham connosco. 114 funcionários, trabalhadores da casa, o que nos permite que isto já é quase uma empresa, não é? Completamente. Tem quase tantos trabalhadores como a Câmara. Exatamente. Aliás, posso referir que dos ditos chamados quadros são 88 e os restantes 26 são avançados com contratos específicos, mais ligeiros, mas são mais 26 trabalhadores, nomeadamente técnicos. Sr. Pinho, quantos sócios tem? Sócios temos cerca de 24 ou 25, pronto, e temos que fazem parte da Assembleia Geral, naturalmente, e aos quais temos recorrido para a eleição dos órgãos sociais. E perguntou os apoios que temos. Sim, exato. Ora bem, como pode calcular, esta é uma instituição particular de seguridade social que tem a sua tutela da Segurança Social, Ministério do Trabalho e Segurança Social. Foram formulados acordos para cada uma destas atividades. Há acordos. Se me perguntar o número neste momento e em mão, não tenho aqui,
mas Mas, numa conversa mais alargada, poderíamos dizer os montantes que são cada acordo tem. Todos, sim, mas isso está no relatório. Quem quiser saber mais pormenores, está no no relatório relatório e de contas. contas No e relatório e está no contas site. temos isso, que está publicado no site. Exatamente. Não, isso agora não vamos aqui Pronto. com muitos números que ficamos em baralho. Sim, Quantas também é viaturas é verdade. que tem a associação? Devo dizer que já são alguns milhões. Quantas viaturas tem a associação neste Olha, momento? nós começámos primeiro com 2, neste momento temos 4, estamos em vias de substituição de algumas delas por viaturas elétricas. Essas sim, candidatámos-nos. Uma delas está em vias de chegar, está só a fazer a adaptação das plataformas de elevação e dos acessos às cadeiras de rodas. De resto, já pagámos a nossa parte, estamos a aguardá-la. A segunda vai seguir agora a candidatura. Estamos esperançados que será mais uma, porque nós passaremos a dispor de 5 viaturas. Algumas boas, outras me pode calcular, com alguns milhares de quilómetros, neste trabalho que é correr o Conselho da Figueira da Foz e limites. Muito De bem. qualquer maneira, ainda em relação a isto, deixem-me só dizer uma faz coisa, favor. que foi a própria APP-ACDM teve aqui há 4 anos, 5 anos talvez, há 7 anos do Montepio. O Montepio ofereceu uma carrinha, uma viatura adaptada à própria associação, à APP-ACDM, que muito nos apraz, e da qual eu e o Rei Espinho, mais uma pessoa que não tinha nada a ver com um amigo nosso, que não tinha nada a ver com a associação, que nos permitiu, por intermédio dele, conhecer o gerente do Montepio aqui na Figueira e que depois, a partir daí, desenvolveu um processo todo e que veio depois concretizar-se a oferta de uma viatura adaptada por intermédio do Montepio. É evidente que se alguém do Montepio nos está a ouvir, como já passaram 7 anos, é verdade. Vão lá à tesouraria e que foi ofereçam ontem. outra, que já estão a ficar velhinhas algumas das carregadas. Olímpio Fernandes. Bom, nós, os nossos convidados, na realidade, com a experiência que manifestaram sobre o seu trabalho numa instituição de valor, não sei, acho que estamos com 40 minutos, 45 minutos. O nosso 32. 32. Ainda podemos estar aqui mais algum tempo, mas eu focava aqui, muito embora seja delicado nesta altura falar das empresas face a toda esta tragédia que assistimos neste país, mas algumas empresas colaboram com a vossa instituição. Quando citadas, ou quando, sim, não tem sido muito usual, porque, vamos ver, talvez não tenhamos tido tanta necessidade para coisas volumosas. Mas uma que outra coisa que as empresas, nomeadamente as grandes indústrias, quando não digo nem é permanente, nem sempre, quando algum apoio sim, mas não lhe vou dizer que é uma coisa muito significativa, mas como sempre, tudo aquilo que vem faz bem e é preciso faz de jeito, como é óbvio. Eu gostaria só de dizer-lhe que, uma vez tem pouco tempo, eu gostava de elencar o resto das atividades que nós temos. Sim, Sr. Pinho, deixe-me só fazer aqui uma pergunta ao Sr. Presidente e depois passo-lhe a palavra. Muito bem. Sim, diga. Sr. Vice-Presidente Carlos Saraiva, o CAT, que é o Centro de Acolhimento Temporário da Figueira da Foz, destina-se a acolher crianças, julgo eu que é, digamos, dos sexos dos 0 aos 12. Sim. Necessidades de proteção urgente, face a situações que colocam em risco, tais como maus tratos, abusos sexuais, violência, alcoólicos, prostituição, toxicodependente. Qual é a dimensão deste flagelo no Conselho da Figueira da Foz? Olhe que bastante. Portanto, como vocês percebem, ou devem, e de certeza absoluta imaginam, são situações que nos são impostas, não é impostas, porque fomos nós que criámos o CAT, como disse, Centro de Acolhimento Temporário. São situações que são dirimidas no tribunal e que depois, por qualquer motivo, a criança ficaria sozinha e nós recebemos essa criança
enquanto dura o processo e a litigância, chamemos-lhe assim, que existe entre os pais. Nós temos Quantas crianças é que têm neste momento nessa situação? Sim, temos 11. Neste momento está completo, temos 11 crianças. 11. Damos apoio a 11 crianças, entre os quais porque não tem capacidade para mais, é isso? Não é isso. É o número de acordos que temos. Ok. Esta estrutura é uma estrutura altamente exigente e os custos são elevados, naturalmente, e é uma das estruturas que nos dá dor de cabeça maior, porque os apoios, os acordos que há, não são suficientes para as despesas que temos. De qualquer maneira, a entidade-mãe tem suportado ao longo destes anos todos o custo e o funcionamento da casa, com técnicos, com pessoal habilitado, mas são as tais crianças, como o professor Saraiva disse, que são entregues transitoriamente pela Segurança Social ao Tribunal para que sejam ali acolhidas. Pronto. É uma estrutura muito melindrosa, mas existe e nós continuamos com ela enquanto pudermos. Olívio Fernandes, faz favor. Já que estamos com o Sr. Tesoureiro, está a passar por aqui uma ideia, uma opinião, que é o seguinte: uma instituição com esta dimensão, e os senhores já a potenciaram aqui junto dos nossos seguidores da Miragem do Baixo Mondego, mas Rei Espinho, ser tesoureiro numa instituição destas requer realmente soluções e previsões muito diretas e muito cuidadosas, não lhe parece? Sim, claro. Nós temos a nossa equipa técnica, eu poderia dizer que não é muito grande, ou muito alargada, mas é eficiente e está sempre atenta a isso. E nós depois, na parte da administração, pronto, solventamos e vamos fazendo as beneficiações necessárias, pronto, e que, como pode calcular, ao longo destes anos todos, algumas coisas se deterioram. E eu aproveitava já a maré, não é a maré da Cristina, é outra. É que nós há um ano, nós temos a unidade residencial, como falámos há um bocadinho, que tem já quase 30 anos de existência. Naturalmente que interiormente nós vamos beneficiando, porque as crianças, os rapazes, os homens, muitas vezes descontrolam-se e lá vai uma porta de vidro que nós temos que substituir. Pronto, essas coisas de beneficiação. Posteriormente, precisa de um apoio. Há um ano, convidámos 7 empresas da região para fazerem essas obras de adaptação, mediante concurso, naturalmente. Só uma nos respondeu, não ficámos felizes pelo valor, mas só uma é pouco. Vê a tal dificuldade. É uma das dificuldades que temos. Nós vamos fazendo, temos sempre alguém de manutenção, mas nas grandes obras temos essas dificuldades. O CEP, nós temos já o terreno concedido e localizado numa zona nobre da Figueira da Foz para a construção do novo CEP, que é no centro, quase no centro da cidade, junto a Barcos. Mas, pronto, mais uma vez, para dizer aos nossos ouvintes que CEP é o Centro de Estimulação Precoce. Exatamente. Sim, o desculpa-me o termo, um vulgo creche. Pronto, creche e jardim de infância. Antigamente era isso, creche, não é? Era, creche e jardim de infância. Por nós podermos ter pessoas com alguma dificuldade, por isso é que nós pusemos o nome de Centro de Estimulação Precoce, que era precisamente para... Fica mais bonito. O nosso tempo faltam 2 minutozinhos, mas antes de terminar, e como o Sr. Pinto tinha dito, ainda faltam duas, o CAVI e o Centro de Formação Profissional. Queria que nos falasse sobre estas duas. Então, vou dizer mais alguma coisa. Olha, nós temos um Centro de Recursos para a Inclusão. Temos 96 utentes, clientes que vêm. Os centros de atividade, os CACIs, que é os CATs, são 68. A formação profissional que está a se desenrolar há 2 anos, temos 43 futuros formandos. O Centro de Recursos, Formação Profissional e Emprego, temos na previsão de 114. O Lar Residencial, 24. E o CAVI, essa estrutura magnífica,
Que é o apoio à vida independente. Ora, exatamente. Tem dado resultados valiosíssimos. Nós temos uma equipa técnica, não é muito larga, até bastante reduzida, mas tem levado, em nosso entender, e dos clientes que escolhem as suas assistentes pessoais, tem dado resultados que excedem as percentagens que nós leigos, até administrativos, não valorizamos. Mas é este o quadro desta instituição. Muito bem. Valioso. Um total de Olímpio 400. Fernandes, 40 minutos. Queres dizer mais alguma coisa? Não, eu agradecer a vossa Eu ia pedir ao Sr. Presidente, então, Sim. uma vez que o meu colega não tem mais perguntas nenhumas para fazer também, e antes que ele feche a porta, para terminar a nossa entrevista, e desde já agradecemos aos dois a vossa disponibilidade, terminaria convidando a fazer uma pequena declaração aos associados, a agentes da Figueira, e o Sr. Presidente tem a palavra, um minutozinho. Muito obrigado pela vossa atenção, mas é assim, nós estamos sempre prontos para ajudar naquilo que for preciso. E gostaríamos muito das pessoas que eventualmente queiram ajudar a nossa instituição, porque é sempre bem-vinda, nem que seja 1 cêntimo ou 2 cêntimos. De qualquer das maneiras, nós não temos tido a esse nível não temos tido grandes problemas, porque tudo aquilo que se pode ir buscar nos CAVIs, nos contratos feitos, na CEP, em tudo isso, portanto, nós temos gerido as coisas de maneira a que não seremos grandemente... Espera aí, isto é assim, o Sr. Rispinho, que é muito mais velho que eu, que tem muito mais anos disto do que eu, de qualquer das maneiras... Não se nota. Não, mas é verdade. E aliás, eu devo dizer uma coisa, é um dos pilares grandes do funcionamento da própria instituição. Ele não gosta muito que eu diga isto, mas eu já o conheço há muitos anos também, e entre nós existe uma grande colaboração e amizade, sobretudo. Claro. E, portanto, ele agora vai só fechar isto. Eu agradeço. É só para dizer que o meu colega de painel é 1940. 1940. É verdade. Eu sou de 44 e este também é de 40, portanto está Então está aí uma boa colheita. Era de boa cepa. A experiência vale muito. Eu queria só dizer uma coisa. Faz favor, para fechar. Além dos acordos que há da Segurança Social, os familiares têm uma comparticipação pela estadia dos seus filhos da instituição. É percentual, é em função dos proveitos anuais da família. Tem a ver com o IRS, correto? Exato. Pronto, o IRS, outros fatores que documentem as provas de... Isso também é só para não esquecer que as famílias também têm a sua comparticipação. É natural, o lar é mais pesada, o CAT é pesada pela estrutura que é específica, e o resto é aplicado à fórmula que está da lei. Sim, senhora. Pois bem, eu queria agradecer e, na realidade, a vossa presença e, sobretudo, os vossos exemplos. Comunico, Luís Pessoa também, e para todos os que nos seguem na Miragem Baixo Condego, que amanhã, pelas 5 da tarde, regressamos à antena para falar de teatro na Figueira da Foz e nas suas freguesias. E com quem? Com o excelente ator Luís Ferreira e com o doutor António Tavares. Vai ser também uma conversa apurada dos nossos convidados. Despeço-me com amizade e obrigado. Muito obrigado, pela vossa presença. Obrigado nós pela vossa atenção e pela vossa preocupação para o funcionamento da instituição. Muito obrigado. Agora, fora da antena, quando é que isto vai para o ar? Desculpem. Já está. Já está no Facebook, na página da Miragem. Miragem, muito bem. Muito obrigado. Eu já mando o link. Ok, muito obrigado. Você vai chegar.